Vamos nessa. Boa noite a todos, boa noite, professora Andréia, boa noite, pessoal que está assistindo ou não, não sei. Meu nome é João, estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho sobre a disciplina de dispositivos móveis, programação a dispositivos móveis, tá? Vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre a estrutura que a gente tem dentro do Flutter. A gente está trabalhando com Dart Flutter, então acho que fica legal a gente ter uma noção um pouco melhor sobre isso. E esse trabalho é exatamente para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater um pouco dentro da construção mesmo, tá? De como é construído o Flutter para a gente ter um pouquinho mais de noção. Tá ok? Então eu vou começar a apresentação aqui. Vocês me desculpem se a voz estiver um pouco falhada, um pouco ruim de saúde, mas a gente tem que fazer isso para apresentar essa parte aqui para vocês, tá? Então já vou abrir aqui a apresentação. A gente vai estar falando sobre a arquitetura Flutter mesmo, que a gente vai estar conversando um pouquinho, tá? Basicamente eu escolhi o tema entre vários que tinham ali, eu escolhi a parte do gerenciador de status, tá? De estados, na verdade. A gente vai trabalhar um pouco também com essa parte de status ali, de se ele está ativo ou não, como é que está funcionando. Mas vamos falar um pouquinho sobre os conceitos também, sobre como que está funcionando e alguns exemplos, tá ok? Então vamos falar sobre a definição. O estado em Flutter, ele está se referindo ao quê? Aos dados ou informações mantidas por um widget. Tipo, o widget é, cara, a gente trabalhou isso nas aulas, ele é tudo que a gente pode construir, tudo que a gente pode movimentar e trabalhar em cima dentro da programação do Dart Flutter, tá ok? Eles podem ser ou não um valor, um contador, um conteúdo, um formulário ou até mesmo uma seleção, tá? De um item ou até uma lista. E a gente definindo a gestão do estado é crucial dentro do Flutter, dentro da programação, para a gente conseguir fazer um programa que funcione, um programa que tenha reatividade, tanto para a gente quanto para o cliente, tá? Tanto para a pessoa que vai estar usando, o próprio usuário. Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre a reatividade. O que que é isso? Reatividade é o ato de você tá trabalhando, do teu programa tá trabalhando de acordo com o que o usuário está solicitando para ele. Ah, você tem um site de vendas, um programa de vendas, um aplicativo que faça isso. No momento em que o cliente clica em cima da foto daquele produto, ele quer que a foto abra, ele quer que o anúncio abra, ele quer ver mais dados. Se ele clica no botão de comprar, ele quer ser redirecionado para a aba. Isso tem que acontecer. Na arte de gerenciamento de dados, a gente trabalha que o nosso programa ele consiga gerenciar aquilo que está acontecendo. Ele consiga entender que se eu vou lá e clico que eu quero dois produtos, isso tem que acontecer. Isso tem que ser visual, isso tem que aparecer para o usuário de alguma forma. E se a gente fizer isso acontecer da maneira correta, tanto a reatividade quanto o gerenciamento, a manutenção começa a se tornar mais fácil. A gente começa a ter um aplicativo mais conciso, tanto no back-end quanto no front-end. Tudo isso que a gente falou também inclui a parte de interatividade e a performance dele também. Quando tudo isso está fluindo, está acontecendo, está tendo aquela interatividade, sabe? A performance vai acontecer. A gente vai ter um site que funcione, a gente vai ter um aplicativo que funcione nesse caso, né? Eu falo site que eu sou mais acostumado com HTML. Eu trabalhei muito em cima dele, eu trabalhei muito em cima das programações ali em PHP, mas é muito legal a gente ver dentro do aplicativo, tanto que eu quero que o meu TCC ele tenha algo assim, algo vinculado ao aplicativo de alguma forma. Pensei em trabalhar com BI, com Click, mas hoje eu penso também em poder atuar junto com o aplicativo. Acho que seria muito interessante. Então vamos falar sobre os dois tipos de estado que existem, tá? A gente tem essa característica, tanto do estado local quanto do global, onde o gerenciamento é mantido dentro de um único widget, isso é o local. Já o global, ele pode trazer isso para demais áreas, ele pode ser dentro do aplicativo, dentro do nosso programa geral. Por exemplo, se eu coloco lá no meu carrinho que eu quero um item desse, um item daquele, ele tem que entender que o estado global a gente vai estar colocando que a gente quer duas coisas, não uma só, num geral. Quando a gente está trabalhando só no local, ele vai aparecer lá só. Cara, é um exemplo bem chulo, mas ele vai aparecer só aquele primeiro que a gente colocou de uma forma específica.
tá ok? O local ele é ideal para dados que não precisam ser compartilhados entre múltiplos widgets. Então, tipo, vai ser aquilo, vai ser uma coisa só. Eu vou estar colocando ali que eu quero procurar, que eu quero comprar uma meia e nada mais que isso, sabe? Já no global, eu vou criar uma meia dessa, uma meia daquela e a gente consegue juntar. E a gente compreendendo essas diferenças, fica muito mais fácil da gente ir para o próximo passo. Que eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês e a gente vai estar vendo também na prática, tá ok? Então vamos lá, a gente divide o local em três partes: o set state, o inwrite widget e o provider, tá? O setStage é um método muito simples para atualizar o estado local. A gente viu ele lá na aula onde a gente conseguiu utilizar o Android Studio, tá? Onde a gente conseguiu abrir ele lá, aquele aplicativozinho onde você clicava no botão, ele contava lá na tela, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho ele separado para a gente ver. Então é esse daqui. Você pode vir dar um run. Esse aqui é um programa que a gente já tem, que a gente já trabalhou. Então foi muito fácil da gente conseguir passar ele para cá, tá? Então a gente pressiona no botão, ó, quantas vezes a gente quiser ele vai atualizar de forma incremental só esse local, entende? Já no segundo, na segunda determinação, ele propaga os dados para os seus feeds, digamos assim. Como que a gente pode definir isso? É o mesmo caso, só que o botão muda para cá, tá? Então a gente colocando que eu estou incrementando no contador, ele vai incrementar nesse filho dele também, que é um counter que a gente tem aqui para baixo já. Então a gente pega daqui de cima, traz o counter, traz todas as condições dele aqui para baixo também, onde a gente tem toda aquela detalhação, tá? E até o valor do counter aqui. Então a gente colocando, ele já está trazendo. Ele ainda assim é único, ele ainda assim vem de um lugar só, tá? Porque ele está só pegando uma condição e jogando para outro lugar, está jogando para um filho, para uma outra determinação, entende? Então a gente pode fazer dessa forma. Quando a gente está falando do provider, ele facilita a separação da lógica de negócios e a construção. A gente torna aquilo mais reativo. Por exemplo, a gente vem aqui e a gente consegue utilizar de forma real. A gente consegue transformar aquilo, daquele primeiro programa, de forma reativa muito mais adequado. A gente consegue fazer com que o cliente colocando, o usuário colocando, clicando no botão, aquilo aconteça para ele. Tá ok? A gente falando dentro do estado local, a gente está mantendo um widget específico ainda, tá? A gente não está conseguindo mexer tanto nele. Por mais que mudem, as condições mudem, a gente ainda fala de uma coisa só. Então, aqui tá um pouquinho da explicação de cada um, né? Que a função é passada para o setState. Quando a gente está falando aqui, a gente consegue ver que a estrutura mostra como você pode usar aquele widget para compartilhar e gerenciar os dados dentro da árvore, o pai, o filho, onde a gente consegue trazer aqueles conceitos, igual eu tinha comentado. E no terceiro ponto, tá? A gente é um exemplo que é uma maneira simples e direta de mostrar como o provider ele pode ser usado para gerenciar e compartilhar o estado. Mas é aquilo que eu falei, é simples, é tranquilo, é reto, é direto, tá ok? E a gente tem alguns benefícios de utilizar isso. A gente centraliza os dados, tá ok? A gente deixa aquilo tudo centralizado e compartilhado entre todos os widgets. É reativo, que dependendo do estado, são atualizados automaticamente, tá? Então a gente clica no botão e ele já vai direto para aquela atualização. Em outros casos a gente pode ter delay, pode ter alguma coisa assim. E a separação de responsabilidades. A lógica de estados, ela e a lógica das interfaces são bem separadas. A gente pode ver tanto nos programas. Eu vou deixar para vocês também, se for de interesse, podem entrar em contato comigo, os códigos que eu utilizei para isso, tá ok? E quando a gente fala de estado global, a gente já está falando de algo que é mantido para todo o programa. Por exemplo, eu quero comprar esse material, eu quero comprar esse material. Então, no final, o valor desse, que é um valor x, e esse que é um valor y, ele deve constar lá como x mais y, tá? Parece ser simples, mas quando você está falando de um local fica um pouquinho mais complicado. E aqui a gente separa em quatro pontos. O Riverpod, que ele é uma biblioteca moderna e flexível, tá tudo para facilitar, não tem nada para atrapalhar aqui, digamos assim. O gerenciamento
E ele não depende do contexto daquele widget, tá? Ele pode vir direto, ele facilita muito essa parte. Ele suporta os testes assíncronos de estado também. Esse eu quis trazer para vocês darem uma olhada, para não tornar tão grande a apresentação também, mas eu trouxe para vocês darem uma olhada mais direta, tá? Como é que esse programa funciona? Ele já é um pouquinho maior que os outros, tem quase 100 linhas, mas a gente colocou aqui tudo que tem nele, tudo que comporta, para a gente ter uma noção um pouco melhor. Quando eu incremento nesse contador, ele incrementa também aqui embaixo. Por quê? Eu coloquei com delay só para a gente ter uma ideia. Ele acontece. Ó, cliquei aqui, ele vem e traz para cá também. Só que quando eu clico no outro, que ele vai incrementar apenas no contador com delay, ele não incrementa no de cima. Ele demora, mas incrementa no de baixo e não no de cima. Por que isso? Ele se torna assíncrono. A gente consegue testar, a gente consegue colocar algumas coisas a mais. Por exemplo, aqui é nosso carrinho de compras. Aqui pode ser o carrinho relativo, onde eu estou colocando um item só para ver o valor que vai dar. E se eu quiser comprar, aí eu clico em outro botão para adicionar realmente no carrinho. Esse daqui é só para eu ver o valor que vai dar se eu quiser adicionar ou não. Isso é muito bom para sites como o AliExpress, onde se você adicionar dois itens ou mais, você vai pagar alguma coisa a mais de imposto ou consegue algum desconto no frete. Ele pode se englobar em tudo, mas aqui fica legal da gente ter uma ideia, tá? Seguindo aqui, a gente vai trazer um resumo, onde os locais ele é ideal para um pequeno grupo, para um pequeno aplicativo, usando Stateful, usando Value ou algumas coisas similares que a gente já viu. Já os globais são para tudo. Quando a gente está fazendo alguma coisa compartilhada entre múltiplas partes do nosso programa, do nosso aplicativo. A gente está utilizando o provider, o Riverpod, o block, como a gente viu. Tá ok? Então, galera, a gente conclui, a gente traz aqui para vocês uma breve explicação que essa é uma parte crucial, querendo ou não, do desenvolvimento de aplicativo. É extremamente importante que a gente entenda essa parte para poder desenvolver de forma criativa, de forma adequada, de forma em que torne aquilo realmente bom para o usuário e bom para a gente. Bom para a gente fazer manutenção, bom para o usuário ter uma reatividade, uma resposta, uma responsividade. E tudo isso vai ser muito melhor para a gente conseguir colocar e adequar, tá? Queria pedir desculpas de não poder estar aí com vocês, mas foi a maneira que eu encontrei de apresentar e trazer isso aqui. Tá ok? Obrigado pela oportunidade, prof. Eu vou estar postando aqui, vou estar mandando mensagem no teu WhatsApp pra ver se eu posso ou não mandar esse vídeo. Mas vamos ver o que dá aí. Se você quiser apresentar pra turma, tudo bem. Qualquer coisa na próxima aula a gente vê isso, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, prof. Um abraço pra vocês e até mais. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar, tá ok? Obrigadão. E é isso. Valeu.